carta de Tiago, capítulo de número 1, versículos de número 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. A minha oração nesse momento, meu amado, minha amada, é que o Espírito Santo de Deus, através dessa mensagem, fale ao teu coração de uma forma tremenda, poderosa e profunda. Amado, eu quero trazer uma mensagem com o tema As Verdades por trás das tribulações. O apóstolo Tiago está afirmando, ele está declarando, ele está dizendo: olha, tende por motivo de muita alegria o passardes por várias provações. Esse texto na Bíblia, na nova linguagem de hoje, diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. O que Tiago está dizendo, meu amado, minha amada, é que a provação, as aflições, as tribulações que enfrentamos na vida, elas têm um objetivo. As aflições, as tribulações, as provações não são causadas por Deus, embora Deus permita que aconteça. Muitas delas são causadas pelas nossas atitudes, nossas decisões. Mas o que Tiago está trazendo, Tiago está dizendo: olha, tenha por motivo de alegria, fique alegre, fique feliz quando isso acontecer, quando você tiver provações, não poucas, mas sim muitas, porque isso vai produzir perseverança, e a sua perseverança, ela vai fazer com que a sua fé seja aprimorada, e vai fazer com que você erre menos, vai fazer com que você se aperfeiçoe na fé, vai fazer com que você se aperfeiçoe na palavra. É isso que ele está dizendo. A palavra aflição, amada, ela significa sofrimento causado por desgosto, tristeza, ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Quem nunca sofreu aflição? Quem nunca, amado, ficou angustiado? Quem nunca teve sofrimento causado por um desgosto na vida? Quem nunca sofreu um desgosto? Quem nunca sofreu uma decepção na vida? É difícil encontrar uma pessoa que não tenha passado por momentos desses. Uma pessoa que não teve excesso de preocupação em alguma situação. E tudo isso causou aflição. E o barato de entender é que o nosso excesso de preocupação, o nosso desgosto não resolveu a situação, não solucionou o problema. Pelo contrário, criou em nós mais problemas, mais dificuldades, mais aflições. E o que nós temos que entender, meu amado, minha amada, é isso. É que Deus tem algo através de tudo isso que nós precisamos compreender. A palavra aprovação, meu amado, ela significa situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo. Então você entende que a palavra aflição, provação e tribulação são a mesma coisa em níveis diferentes. Níveis mais baixos, níveis mais médios, níveis mais altos. Provação, situação muito difícil ou um excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo. Quem nunca passou por situações dessas? O sofrimento foi tão grande, tão profundo, tão constante, que testou a sua capacidade de superar isso. E a palavra tribulação é uma aflição, é um tormento, é uma adversidade, é uma angústia, é uma grande luta. Quem nunca teve grandes lutas na vida? Quem nunca teve grandes adversidades? Quem nunca passou por tormento? No Salmo 71, versículo 20, o salmista escreve: diz: tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Esse mesmo versículo na nova linguagem de hoje diz: tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me dará
forças novamente e me livrará da sepultura. O salmista está falando: Deus, o Senhor tem permitido, o Senhor tem me deixado passar por angústias, por aflições, por males, mas o salmista abre a sua boca e declara: mas tu mesmo, tu me restaurarás, tu ainda me darás vida outra vez, tu me tirarás desse abismo, aleluia, tu me levantarás, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: tu me tens feito passar por aflições, por sofrimentos, mas o Senhor, tu, ó Deus, tu me darás força novamente, o Senhor me fortalecerá, louvado seja o Senhor, e me fortalecendo, o Senhor vai me livrar da sepultura, vai me dar vida outra vez. É isso que o salmista está dizendo, meu amado, minha amada. Agora, antes de eu falar das verdades por trás das tribulações, nós precisamos entender o que é provação e o que é tentação. Existe uma diferença muito grande de tribulação para tentação. Tentação é um estímulo ou uma indução a um ato que parece atraente, ainda que seja inapropriado ou contradido alguma norma ou convenção social, sendo consequentemente proibido. Isso é tentação. Tentação é aquele desejo, aquele ímpeto que te impulsiona a fazer algo que é contrário a uma norma, que é contrário a uma lei. Agora entenda bem, você ser tentado não significa cair, mas ceder à tentação. Portanto, a tentação ela precede a queda. O ser tentado, tudo bem, enquanto Eva estava diante da árvore do fruto que não se devia comer, Deus havia dado a palavra a Adão, e ela, enquanto conversava com a serpente, ela estava sendo tentada. Ela não havia pecado. Se aquele diálogo fica só no diálogo e Eva não age, não toma atitude, não decide fazer aquilo, seria só uma tentação. Mas quando ela observa, quando ela pega, quando ela come, sim, aí ela cedeu à tentação, e ao ceder à tentação ela caiu. Ela foi destituída da glória do Senhor, da presença de Deus. Vamos esclarecer isso. Por exemplo, primeiro, não existe tentação arquitetada por Deus. Deus não arquiteta para a sua e para a minha vida nenhum tipo de tentação. Tiago nos fala isso no capítulo 1, versículo 3. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tentação não vem de Deus. Segundo, Satanás tenta para derrubar e Deus prova para honrar e fazer vencer. É diferente. Tentação e provação são diferentes. O diabo te tenta para derrubar você da presença de Deus, mas Deus te prova para fortalecer você, aleluia, e para fazer você vencer. Não existe tentação acima da nossa capacidade de resistência. Nenhuma tentação que venha sobre a sua, sobre a minha vida, nós não somos capazes de resistir. Nós somos capazes de resistir a toda e qualquer tipo de tentação. É o que diz a Bíblia, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meu amado, minha amada, escute bem. Quando nós cedemos à tentação, cedemos porque gostamos, cedemos porque queremos. Ela não é mais forte que você, não é mais forte do que eu. Deus está dizendo que não vem sobre nós tentação espiritual, mas sim humana. Não veio sobre vós tentação senão humana. Tudo quanto é tipo de tentação que vem sobre nós mexe com o nosso lado humano. E nós temos como resistir, porque além de termos força para isso, Deus nos dá também o escape. A questão é: eu quero resistir a essa tentação. Nem todo mundo quer correr como José. Pelo contrário, a maioria quer correr para o abraço de Potifar, da esposa de Potifar, melhor dizendo, para Patífar. Mas Josué correu, ou melhor, José correu. José não ficou, ele correu. Não queria saber como estava, se estava nu ou não, mas ele vazou, saiu correndo. A tentação é humana. Quarto, não existe tentação na qual Satanás não seja relacionado, pois a Bíblia o identifica como tentador. Tudo quanto é tipo de tentação, o diabo está envolvido.
5. Não existe tentação que não se relacione com algum dos nossos desejos. Por isso que ela é humana, porque ela está relacionada aos nossos desejos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, aquilo que mexe com a nossa vontade. É o que nós queremos. 6. Não existe tentação tão grande ou extravagante que não dependa da permissão de Deus para ser executada. Embora a tentação não provenha de Deus, para o diabo tentar a sua ou minha vida, Deus tem que permitir isso acontecer. Lembra de Jó? Deus estava reunido, o diabo aparece lá e Deus chama a atenção do diabo para Jó. E o diabo abre a boca e fala de Jó, e Deus fala, então vai lá, toca nele, arranca tudo que ele tem, mas não toca na alma. Deus permite o diabo tentar Jó. Agora que nós já esclarecemos as diferenças entre tentação e provação, nós vamos entender um pouco, do início ao fim, ao descorrermos a palavra de Deus, nós vamos ver e encontrar homens e mulheres enfrentando tribulações, aflições e provações em níveis diferenciados. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, vai Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, e aí você vai entrando ali em todos os outros livros, Josué, você vai entrar nos reis, crônicas, profetas, você vai passando, vai chegar em Apocalipse, depois de passar pelos evangelhos, todos os livros, você vai encontrar homens e mulheres passando por aflições, tribulações e provações. Cada um no seu nível, cada um no nível mais elevado, no nível menos elevado, mas todos vão passar. Abraão, Isaac, Ana, Agar, Moisés, Josué, Pedro, Daniel, Paulo e João, e até Jesus, amado, tiveram suas noites escuras, seus dias mal, mas amados, escute bem, existem verdades por trás das tribulações que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver. Verdade por trás das aflições, verdade por trás das provações, que esses homens que passaram por elas sabiam ou encontraram, e nós precisamos encontrar, nós precisamos achar, nós precisamos descobrir. Amado, nós não enxergamos as verdades, sabe por quê? Porque nós acreditamos nas mentiras do diabo. Quando nós estamos em aflições, quando nós estamos em provações, quando nós estamos em tribulações, o diabo começa a contar no nosso ouvido algumas mentiras, e nós começamos a acreditar nessas mentiras, e por acreditar nessas mentiras, nós não conseguimos enxergar as verdades que esses homens, Abraão, Isaac, Ana, Agar, Moisés, Josué, Pedro, Daniel, Paulo, Jesus, encontraram nas tribulações. Quer ver? Quando você está em aflição, quando você está em angústia, quando você está em agonia, quando você está em provação, o diabo sopra no seu ouvido e fala assim: Deus te abandonou. Por isso que você está passando por isso, por isso que você está enfrentando dificuldades, por isso que você está com esse problema, é porque Deus te abandonou. Só que isso é uma mentira. A Bíblia diz que Deus não nos abandona. Lá em Deuteronômio 38 diz que Deus não abandonaria o seu povo. Já no Novo Testamento Jesus falou que estaria conosco até a consumação do século. E para isso ele enviou o Espírito Santo, que está conosco em todos os momentos, embora nós não conseguimos senti-lo. Quer ver outro? O diabo sopra no seu ouvido e diz: Deus não te ama, porque se Deus te amasse, Deus não deixaria você passar por essas tribulações. Se Deus te amasse, Deus não deixaria você passar por esses problemas, por essas dificuldades. Mentira do diabo. A Bíblia diz, amado, textual da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. E o mundo aí não é planeta, o mundo aí não é terra, o mundo aí é ser humano, é raça humana, o mundo aí é você, sou eu, somos nós. Deus amou você, Deus amou a mim, Deus amou a nós de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho, deu Jesus, deu o que o céu tinha de melhor para salvar o que a terra tinha de pior. Detalhe, nós nem o conhecíamos, nós nem o tínhamos aceitado ainda, nós nem estávamos aí para Ele ainda, e Ele nos amou. Então é mentira do diabo. E a terceira que ele sopra, ele diz: você perdeu, você está derrotado,
derrotado, você fracassou. Mas a Bíblia diz, amado, em Romanos 8:37, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por todas essas coisas, Pai, ele vem falando de tribulação, de angústia. O que nos separará do amor de Cristo? É a morte, a dor, a angústia, a tribulação, a perseguição. Nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Meu amado, é mentira do diabo. Se você está enfrentando uma tribulação, uma dificuldade, um problema, o diabo tem soprado na sua mente, no seu coração, dizendo que Deus te abandonou, é mentira. Dizendo que Deus não te ama, é mentira. Dizendo que você já fracassou, que você foi derrotado, é mentira do diabo. As tribulações, as angústias, amado, as provações despertam em nós sentimentos de tristeza, de abatimento, de solidão, e nós acreditamos nos sentimentos. Sabe, esse é um dos problemas do cristão, acreditar nos sentimentos. Às vezes nós acreditamos que Deus está presente porque a gente se arrepia. E aí nós falamos, Deus está aqui, estou sentindo. Quando na verdade você não vai encontrar nenhum texto na palavra de Deus falando que a sua relação com Deus é por sentimento. E sim, é por fé. Fé não se sente, fé se acredita. Escute, nada do que você faça mais, ou nada do que você faça menos, vai fazer Deus te amar mais ou Deus te amar menos. Isso é ilusão, isso é mentira do diabo, sabe? Olha, se você for todo certinho, Deus vai amar mais você. Se você for todo errado, Deus vai amar menos você. Isso é mentira. Deus nos amou antes de nós conhecê-lo, antes, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus é o mesmo por você de antes e é o mesmo depois de você ter aceitado a Ele. A questão é que nós estamos ligados ao sentimento. Quando nós estamos em aflições, em tribulações, em provações, nós não conseguimos sentir certas coisas. Nossos sentimentos estão para baixo, nossos sentimentos estão de derrota, estão de fracasso. E aí nós começamos a acreditar nesse sofrimento, que nós nascemos para sofrer, que nós nascemos para perder. Eita, o amor de Deus por você foi expresso na sua totalidade na cruz do Calvário. A cruz representa a totalidade do amor de Deus por você e por mim. Veja bem, a altura da cruz significa que o amor de Deus foi até o céu por você. A largura da cruz significa que o amor de Deus foi aos quatro cantos da terra, do mundo, para abraçar todos. E a profundidade da cruz representa que o amor de Deus foi ao mais profundo, lá no inferno, porque ama você e a mim. O diabo, amado, ele procura nos desestabilizar, ele procura acabar com a nossa confiança, e para isso ele tenta roubar a confiança, e ele acaba, amado, tentando usurpar de nós, tirar de nós a nossa esperança. Sabe, diz uma história que diz que se uniu o fogo, a água e a confiança, e os três foram entrar na floresta. Mas antes de entrar na floresta, o fogo olhou para a confiança e para a água e falou: olha, se eu me perder, vocês me procurem aonde tem fumaça, porque aonde tem fumaça, tem fogo. A água então falou: olha, fogo, olha, confiança, se vocês se perderem de mim, se eu me perder, vocês me procurem aonde tem umidade, porque aonde tem umidade tem água. E a confiança olhou para o fogo, olhou para ela e falou: olha, se eu me perder de vocês, vocês nem me procurem, porque uma vez perdida a confiança, tudo se acaba. E o diabo sabe disso. Então o que o diabo tenta? Ele tenta arrancar de você a sua esperança, a sua confiança. E por isso ele mexe nesses sentimentos que nos desestabilizam com as provações, com as tribulações e com as aflições, porque se ele arrancar a tua esperança, ele acaba com a sua confiança. Sabe, eu escutei uma definição de fé tremenda entre fé e esperança. O que é fé, o que é esperança? A esperança, meu amado, é eu poder hoje, no meu presente, escutar a música que vai tocar no meu futuro. Isso é esperança. Eu estou hoje aqui, mas eu estou ouvindo a música do meu futuro tocar. E fé, pastor, o que é? Fé é eu dançar essa música hoje, no meu presente. Aleluia. Então, meu amado, aguce o seu ouvido. Comece a ouvir a música da tua esperança no teu futuro. Não está no seu presente ainda, mas no seu futuro está intacto. E tem uma música tocando lá. E a fé, comece a dançar essa música hoje. Comece a dançar, vai bailando nessa música através da fé e da esperança. Porque Deus é fiel.
Amado, hoje Deus está te dizendo: eu sou o Deus da tua esperança. É isso que Deus está te dizendo. Olha, eu sou o Deus da tua esperança. Eu sou o Deus da tua esperança. A Bíblia diz, amado, há esperança para o teu futuro. Jeremias 31:17 nos fala isso. Há esperança para o seu futuro. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que desejares. Louvado seja Deus. Deus não está contra você, Deus está a favor de você. Vamos entender então agora as verdades por trás das tribulações. Nós enfrentamos alguns tipos de tribulações. Nós enfrentamos alguns tipos de dificuldades. Escute bem, preste atenção, meu amado, no que eu vou te dizer. Veja bem, as tribulações no deserto. Quantos de nós não enfrentam desertos? Quantos de nós não passam por dificuldades? Quantos de nós não enfrentam um problema desse tipo? Êxodo 13, verso 17 e 18 diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse um caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta para o deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho, pois os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Escute bem, Deus estava arrancando o povo do Egito. Havia um caminho mais curto para que eles chegassem no objetivo deles, mas esse caminho mais curto tinha guerra. Tinha um povo no meio do caminho chamado Filisteu que ia lutar contra eles. E Deus, conhecendo o coração do seu povo, disse que eles iam desanimar e iam voltar para o Egito por causa disso. Então Deus traça uma outra rota, um outro caminho. E nesse outro caminho, essa outra rota passava por um deserto. Você sabe, meu amado, que o deserto é um lugar bom de viver. O deserto é um lugar bom de atravessar. Ninguém gosta de atravessar, passar, viver no deserto. Mas o povo de Israel precisava passar pelo deserto. Então Deus traça um caminho mais longo, mas um caminho pelo deserto. Porque Deus não queria que eles retrocedessem. E no deserto Deus iria ensiná-los algumas coisas. E se manifestar grande e poderosamente. Assim também é na nossa vida. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que muitas vezes nós estamos fugindo do nosso deserto. Nós fazemos de tudo para não entrar no deserto. Está certo, você não deve entrar no deserto por conta própria, mas nesse caso aqui Deus os levou para o deserto. Eu disse para você que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Deus pode deixar situações acontecer na nossa vida que vão nos provar, e o próprio Deus pode nos guiar e nos levar para o deserto. Aqui Deus estava levando o povo de Israel, o povo que ele estava livrando do Egito. Deus os introduz no deserto e Deus está andando com eles. Então, meu amado, eu não sei qual deserto que você está enfrentando hoje, mas eu sei de uma coisa: de repente você está pensando em fugir, de repente você está pensando em retroceder, mas Deus está dizendo: não fuja desse deserto, não retroceda, avance, eu estou com você nesse deserto. Amado, o deserto é lugar de direção de Deus, sabe? Muitas vezes nós não estamos no deserto, nós estamos no oásis, mas nós estamos sem direção. Nós não sabemos o que fazer, para onde ir, como agir, como ser, como fazer. Não, mas no deserto Deus direciona o seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, nesse deserto Deus vai direcionar você. Aquieta o teu coração, acalma o teu coração. As tribulações no deserto existem, mas você não está sozinho. Deus está com você nessa tribulação. No deserto, meu amado, sempre Deus estará por perto. Quando nós estamos nas tribulações do deserto, Deus sempre estará por perto. O diabo, no meio da tribulação do deserto, ele vai gritar no seu ouvido, vai falar: ó, você vai morrer nesse deserto. Deus trouxe você para esse deserto para você morrer, mas não acredite nessa mentira. Deus sempre vai estar por perto de você no deserto. Lembra da nuvem, da coluna de fogo? Durante o dia, Deus se manifestava como uma nuvem, cobrindo e protegendo eles do sol e do calor exaustante. À noite, no frio assustador, Deus se manifestava numa coluna de fogo, aquecendo eles e os livrando dos animais peçonhentos do deserto que atacam à noite. Agora aprenda uma coisa: é melhor o deserto com Deus do que o oásis.
sem Deus. É melhor o deserto com Deus do que o oásis sem Deus. Sabe por quê? No deserto, Deus tem poder de transformar o deserto num oásis se Ele quiser. Mas o oásis sem Deus pode secar. Você não entendeu? No deserto, você não tem falta de nada, porque Deus supre as suas necessidades. Apenas elas são supridas na hora certa, conforme você necessita. No oásis, embora haja abundância, haverá falta da melhor coisa na nossa vida, que é o deserto. Porque no deserto nós temos a presença de Deus. No deserto nós temos a glória de Deus. No deserto nós temos a manifestação da misericórdia, do favor e da graça de Deus. É isso que Israel tinha no deserto. Nunca se viu na história de Israel um lugar, no momento que Deus se manifestou tanto como no deserto. Sol, fogo, água, maná, carne, as roupas não se gastaram, coisa maravilhosa e tremenda Deus fez com eles no deserto. O deserto é lugar de provisão. É no deserto que Deus provê, meu amado. Deus entrou com providência na vida daqueles homens e mulheres e não lhes faltou nada o tempo todo que eles estavam no deserto. Milagres de Deus acontecem no deserto. É no deserto, amado, que Deus fala e prova o seu amor pela sua vida. As verdades por trás das tribulações no deserto é que o amor de Deus está presente, tangível, tocável, manifestado através do suprimento de Deus para a sua e para a minha vida. Está no deserto, glorifica a Deus. Está no deserto, esteja motivo de alegria nisso, como diz Tiago, passar por muitas provações. Sabe por quê? Porque nesse deserto que você está passando, Deus está entrando com a provisão. O amor de Deus está sendo real para a sua vida. Deus está tocando em você. Deus está manifestando a sua graça. Deus está manifestando o seu poder. Deus está manifestando a sua misericórdia. Levante a sua mão, exalte, glorifique, magnifique o nome do nosso Deus, que é tremendo e maravilhoso. Aleluia. As verdades por trás das tribulações do deserto é que o amor de Deus se manifesta nas provações do deserto. A segunda verdade, amada, as verdades por trás das tribulações nos vales. Deus tem duas salas de aula, eu costumo ensinar isso: deserto e vale, para nos ensinar. No deserto, Deus nos ensina a depender dele, porque no deserto Deus entra com a provisão na hora certa. Eclesiastes cumpre a um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Você vai ter fome, mas vai comer só na hora que vai ter fome. Vai guardar só o necessário para aquela refeição, porque a próxima Deus vai prover. Você vai ter frio, Deus vai esquentar você no frio. Você vai ter calor, Deus vai refrescar você no calor. Deus vai suprir suas necessidades de acordo com o momento e a hora e a sua necessidade. Deus não vai te dar de sobra em abundância. É a porção para cada dia. O deserto nos ensina isso, o deserto nos mostra isso. Deus provendo e manifestando o seu amor, porque se não fosse o amor, morreríamos no deserto. Mas Deus nos envia e não nos deixa morrer lá. O amor dele está conosco lá. É uma sala de aula. E o vale? Vales são depressões entre montanhas. Quando você está no vale, você se sente pequeno, você se sente o menor. Lembra de Gideão? Estava no vale, ele era o menor da sua casa, mais pobre, se sentiu menos incapaz. Existem duas verdades nessas tribulações do vale. A primeira você vai encontrar no Salmo 23, versículo 4, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está dizendo: olha, eu estarei contigo. Você não vai encontrar nada, porque eu vou estar com você no vale. Se a enfermidade vier, eu vou estar com você. Se a tribulação vier, eu vou estar com você. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua força. A minha presença estará com você. Ele está contigo. Você não está sozinho. É isso que Deus está falando. Olha, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, que vale terrível, amado. A morte te rondando, a morte ao seu redor, tentando entrar, bater na sua casa, na sua vida. Mas Deus está dizendo: aleluia, não tema mal nenhum, porque eu estarei com você. Essa é uma verdade no vale. A outra verdade eu encontro em Ezequiel 37:4, quando a palavra de Deus me diz assim: disse-me nele, profetiza estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
A segunda verdade, quando Deus te leva, porque nessa passagem diz que Deus levou o profeta ao vale. O profeta fala que Deus o tomou um espírito e o levou ao meio de um vale de ossos sequíssimos. Deus pega o profeta e coloca ele no meio de um vale de ossos sequíssimos. Faz o profeta andar por esse vale. E manda o profeta observar a situação. O profeta observa a situação, vê que está difícil, está complicada. E Deus faz uma pergunta a ele: pode esses ossos retornar à vida? E o profeta, que não é bobo, que conhece Deus, fala: eu não tenho essa capacidade, mas Senhor, tu é Deus, tu que sabe das coisas, o Senhor resolve. Deus então ensina o profeta a profetizar. Muitas das vezes somos conduzidos por Deus ao deserto, ao vale, para aprendermos a profetizar. Quando eu falo profetizar, eu não estou falando o dom de profecia, aquele que você é tomado e fala: eis aí que eu te digo, isso, aquilo outro, ou assim diz o Senhor. Não, não é esse dom. Isso é dom de profecia que é dado pelo Espírito Santo. Eu estou falando a profetizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a maior profecia que existe. E nós, como crentes, como servos de Deus, como leitores da Bíblia, não sabemos usar essa palavra. Essa palavra diz que quando ela é liberada, ela não volta vazia. Aquilo ao qual ela foi liberada, ela vai realizar. E por que que nós, que somos detentores dela, devemos estar com ela na tábua do nosso coração, guardada em nossa mente, manuseando essa espada muito bem? Não sabemos profetizar essa palavra, e muito menos o poder que ela tem. Se você não se lembra, vou relembrar na sua mente. Deus criou todas as coisas no poder da sua palavra. Quando você abre em Gênesis capítulo 1, você vai ouvir Deus falando: haja luz, e houve luz. Você vai ver Deus dizendo: haja separação, e houve separação. Produz a terra, e a terra produziu. Produz as águas produziram. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela produz vida, mas nós não sabemos profetizar. É isso que essa passagem está ensinando ao profeta. Ezequiel profetiza a esse vale, diz a esse vale: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, retorne à vida. E o profeta olha para Deus: é isso que eu tenho que fazer? Ezequiel, fale só isso, o resto é comigo, porque quem tem que fazer com que a palavra se cumpra não é você, Ezequiel, sou eu. O seu papel é profetizar a minha palavra. Sabe o que acontece, amado? Nós abrimos a boca na nossa casa para profetizar maldade, para profetizar destruição, para profetizar desgraça. Falamos que nossos filhos não prestam, que não vão dar em nada, e nós estamos profetizando sobre a vida dele. Isso vai acontecer. Mas nós temos que aprender a abrir a nossa boca na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, começar a profetizar a palavra de Deus, a dizer que é uma bênção, a dizer que vai ter transformação pelo poder do nome de Jesus, a dizer que aquele vale dos ossos secos, que a comunidade que você vive, ela vai retornar à vida, porque a unção vai descer sobre aquele lugar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus fala para o profeta então abre a boca e fala: vale dos ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, retorne à vida. E o resto você sabe, eles começaram a se mover, a se movimentar e retornar, a se formar outra vez. Você só tem que profetizar, falar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo, quem age é o Espírito Santo, quem age é o poder de Deus. O seu papel, o meu, é abrir a boca e profetizar a palavra de Deus. O diabo sopra no seu ouvido e fala que a sua casa não vai ser salva porque o seu marido está nas drogas, seu filho está bebendo, tudo está perdido. E você acredita e fecha a sua boca. O que o diabo quer é que você feche a boca, porque o diabo conhece o poder da palavra, da profecia da palavra. Você deve abrir a sua boca e falar: diabo, você está enganado. A minha casa vai ser salva, porque a palavra do Senhor diz que se eu creio no Senhor Jesus, eu e a minha casa será salva. E eu creio no Senhor Jesus, Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, o dono desta casa. A minha casa será salva, Satanás. E você vai aplaudir, você vai ver isso acontecer, você vai ter que bater palma para o meu Deus. Ousadia. 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 Sabe, amado, às vezes no vale nós somos levados no vale para aprender que nós não somos nada. Somos levados no vale para aprender que é Deus que é na nossa vida, que se não for Deus na nossa vida agindo, nós não chegamos a lugar nenhum. Tem muita gente que acha que está num pedestal, que alcançou um patamar de altura por causa da sua capacidade, do seu poder, da sua eloquência, da sua intrepidez. Ei, você está enganado, desce desse pedestal. Entra no manto da humildade. Se você chegou onde chegou, foi porque Deus o permitiu chegar. Agora, é Deus que abate os exaltados. Assim como você está em cima hoje, na boa, Deus pode fazer você cair lá para baixo. O mundo dá volta, ele gira, querido.
Agora, se você se manter no manto da humildade, dizer, não, é Deus que me colocou, tudo vem de Deus, tudo é para o Senhor, é Ele, você vai se manter aí. Então acorda. A verdade por trás das tribulações no vale são essas. A primeira, Deus está dizendo para você, estou contigo, não vou te abandonar. Se for no vale da morte, eu vou estar com você. No vale da sombra da morte, eu vou estar com você. No vale da enfermidade, eu vou estar com você. No vale da decisão, eu vou estar com você. Mas olha, no vale também, eu vou ensinar você a profetizar. Eu vou ensinar você a abrir a sua boca e declarar a minha palavra, e as coisas vão acontecer na sua vida. E a terceira verdade sobre as tribulações, amado, nós encontramos aqui, tribulações nas tormentas e tempestades. Quem nunca passou por tempestades na sua caminhada? Quem nunca passou por tormentas na sua trajetória espiritual, tormentas no casamento, tempestades no casamento, na relação familiar? Eita, coisa complicada é a relação familiar, não é verdade? Mas família é bênção, é projeto de Deus. Não existe família perfeita, existe família abençoada. E a sua, eu profetizo, é uma família abençoada. Tormentas são tempestades violentas, grandes perturbação, desordem, agitação, sabe? Aquela tormenta que veio sobre a sua vida e agitou de tal maneira que hoje você não sabe onde é em cima, onde é embaixo, onde é norte, onde é sul, para onde vai, para onde vem. Você perdeu o rumo da sua direção. Sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Já aconteceu comigo. Você vem muito bem navegando no seu barco tranquilo, ventos moderados soprando a teu favor. De repente você não sabe de onde veio, soprou um sudoeste, bagunçou todo o mar, sacolejou a tormenta, a chuva. Você não enxergava um palmo na sua frente. Quando tudo tirou você do rumo, bagunçou a sua vida toda. Você não sabe nem de onde está vindo, nem de onde vai mais, muito menos aonde está agora. Só que o Salmo 107, versículo 28 e 30 diz assim: então clamam ao Senhor em suas tribulações, e Ele os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalma as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, bendito é Deus. Meu amado, minha amada, escute bem. A Bíblia está dizendo que nós podemos estar navegando no nosso barco, num rumo tranquilo, mas a angústia da tribulação vem nos afligir, a tormenta nos pega, nos tira no rumo da direção. De repente está acontecendo com você, está ouvindo essa mensagem, você estava navegando tranquilamente, achando que ia chegar num lugar, com a sua trajetória traçada, mas do nada, não foi pelo que você fez, você não cometeu nada, digamos assim, de errado. Não, você estava correto, buscando a Deus, seguindo o caminho de Deus, mas o vento veio, amado, de uma forma terrível, bagunçou a sua vida, a tormenta aconteceu. A Bíblia diz que eles clamam a Deus nas suas tribulações. O segredo é clamar a Deus, e Deus os livra das angústias. Antes de Deus cessar a tormenta, a primeira coisa que Deus faz é livrar você da angústia do seu coração, porque a angústia mata, sabe? Não adianta Deus cessar a tormenta se o seu coração continuar angustiado. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar Deus livrar você da sua angústia, tirar essa angústia que te sufoca, tirar essa angústia que aperta o seu coração, tirar essa angústia que tira você do sério, e aí depois Deus vai cessar a tormenta. Eu lembro que os discípulos estavam indo atravessar o mar da Galileia debaixo de uma ordem de Jesus. Jesus falou: vai lá, pega o barco, atravessa o mar da Galileia, que eu vou orar, depois eu encontro vocês lá. E eles fizeram, obedeceram, estavam na direção de Deus. E a Bíblia diz que no meio da tormenta, por volta da madrugada, altas horas, começou a soprar um vento contrário, e o barco parecia que ia afundar. Mas dali havia homens experientes com barco, Pedro e outros estavam ali, João, sabiam pescar, entendiam de barco, de rede, mas o barco estava balançando de uma tal maneira que eles achavam que iam afundar, iam naufragar. Não tinham o que fazer. A experiência deles não resolveria o problema.
A destreza deles em mexer com rede de barco não resolveria. Há situações na nossa vida, mas o nosso conhecimento não resolve. A nossa destreza não resolve. A nossa capacidade não resolve. Não tem nada que possamos fazer. O nosso barco vai afundar. Não adianta. Nada que você estudou, que você saiba, que você viveu, pode resolver aquele problema. A tormenta é muito forte, o vento é muito contrário. E eu aprendo aqui que mesmo estando na direção de Deus, no propósito de Deus, eu posso enfrentar isso. Eles estavam assim, de repente você está assim também hoje. Mas escute bem, deixa eu dizer algo para você. Clame a Deus. Oh, aleluia, clame a Deus, comece a clamar a Deus, comece a invocar o nome do Senhor. Fala: Deus, estou aqui. Deus, não deixe meu barco afundar. Deus, meu coração está angustiado. Deus, a angústia está me sufocando. E Ele virá sobre ti, meu amado. Eu já posso sentir a unção do Espírito Santo vindo sobre a sua vida nesse momento. Virá sobre ti, virá sobre ti, virá sobre ti, virá sobre ti a unção do Espírito Santo. Ele vai arrancar de você essa angústia, e aí Deus vai cessar a tormenta. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a tormenta cessar, vai acontecer algo inacreditável. Você não vai estar sem rumo, você não vai estar sem direção, você não vai estar sem propósito. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer você navegar em águas tranquilas até o porto desejado por você. O que acontece quando as tormentas passam? Nós perdemos rumo de direção, não sabemos onde estamos. Mas com Deus é diferente. Quando Deus age nas tribulações, nas aflições, nas tormentas, nas tempestades, quando elas passam, amado, escute bem, nós não perdemos o rumo. Agora é importante que às vezes as tormentas aconteçam, é importante que às vezes a tempestade venha, para que possa nos sacolejar, nos sacudir e nos botar no eixo outra vez. E aí Deus age e nos direciona até ao porto desejado. Eles estão no meio do mar, atormentados, vem um vento forte, aleluia, mas Deus acalma esse vento. Deus fala: acalma-te, vento, acalma-te, mar. Nesta hora Deus está entrando com a providência. Ele está mandando esse mar agitado da sua vida se acalmar. Ele está mandando esse vento agitado do seu coração parar e cessar. Ele está dizendo: águas, fiquem tranquilas, para que o meu servo e minha serva navegue em águas tranquilas, porque eu os levarei ao porto desejado. Lembro-me de Noé. Gênesis capítulo 6 ao 9 fala de Noé. Deus manda ele construir uma arca, você sabe aquilo tudo. E quando ele entra na arca, Deus fecha a porta, a chuva começa a cair. A Bíblia diz que desaguaram águas de cima e de baixo. Todas as fontes foram abertas. Choveu ferozmente durante 40 dias e 40 noites. Uma tormenta assustadora encheu toda a terra. Quando a tormenta acabou, a arca balançava para lá e para cá, sem rumo e sem direção. A arca ia para a direita, a arca ia para a esquerda, a arca ia para trás, a arca ia para frente, sem rumo, não tinha uma direção. Mas em Gênesis capítulo 8, versículo 1, diz a Bíblia: lembrou-se Deus de Noé, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Lembrou-se Deus de Noé. 150 dias haviam se passado. A arca balançava para lá e para cá, ia para frente e para trás, não tinha rumo, não tinha direção. Você pode estar assim, sem rumo, sem direção. De repente a tormenta já passou, mas a tormenta deixou você sem rumo, deixou você sem direção, você não sabe o que fazer. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Noé. E ao lembrar de Noé, Deus fez passar um vento. Ao passar um vento, Deus sossegou a água. Quando Deus quer agir, meu amado, em nosso favor, Ele entra, Ele age de uma forma tremenda, que até o vento Ele usa para nos abençoar. Vento, que é algo que balança, que sacode, Deus usa para nos abençoar. Em Gênesis capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé. Deus fala que nunca mais encheria a terra de água. Eu acho Deus tremendo, a forma de Deus agir. Agora você deve estar se perguntando: pastor, qual é a finalidade de Deus em tudo isso? A finalidade de Deus em todas as tribulações, aflições e provações é nos mostrar que a fidelidade dele não acabou. Sabe, muitas pessoas pensam que a fidelidade de Deus acabou,
que Deus não tem mais fidelidade conosco, porque nós vemos tantas pessoas serem fiel a Deus, não terem ação fiel ao Senhor, trocam Deus por qualquer coisa. Nós achamos que a relação de Deus conosco é a mesma coisa. Não, a fidelidade de Deus por nós ainda existe, e através dessas tribulações, aflições e provações, Deus vai demonstrando que Ele é fiel a você, que Ele é fiel a mim, que Ele é fiel a nós, que Ele é fiel ao seu povo, que Ele é fiel à sua igreja. Quando Ele entra com provisão, quando Ele acessa a tormenta, quando Ele mostra o seu amor, quando Ele entra com a provisão, Ele está dizendo para você: meu filho, eu sou fiel a você, minha filha, eu sou fiel a você. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Deus está dizendo: olha, no meio de tudo isso, amado, o seu esconderijo é embaixo das minhas asas, a sua casa é edificada na rocha, nenhum vento pode te derrubar. Aleluia, nele você encontra o seu lugar, em Deus você encontra o seu lugar. O seu lugar de descanso, amado, é embaixo das asas do Senhor. Ali você está abrigado, ali você está seguro. O mal não pode te alcançar, não pode chegar. Essas tribulações, amado, não vão te vencer. As tribulações no deserto, as tribulações no vale, as tribulações da tormenta, elas não vão vencer você, elas não vão acabar com você, elas não vão derrotar você. Por isso que eu quero orar com você nesse momento. Você que ouviu essa mensagem, você que sentiu Deus falar com você, eu quero orar junto contigo. Senhor, nós te louvamos nesse momento, nós te glorificamos, porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus que nos comprou, o Deus que nos guardou, o Deus que nos livrou, que nos sustentou com o seu amor e o seu poder. Entra com a Tua provisão, com a Tua graça, com a Tua misericórdia na vida de cada um. Cessa a tormenta, o vento contrário. Nesse deserto, entra com a provisão. Nesse vale, ensina a profetizar e mostra a Sua presença a cada um, porque nós temos consciência plena de que a Sua palavra é a verdade, nada mais da verdade. Nós temos consciência plena que o Senhor nos ama, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, porque a Tua palavra diz isso. Não porque sentimos, não porque nos arrepiamos, não, porque a Sua palavra diz. Sabemos que a fé é andar na luz da Tua palavra, porque a Sua palavra ilumina o nosso caminho. Muito obrigado por esse momento. A minha oração é que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem, aonde ela chegar, que quebre cadeias, que liberte vidas, que liberte corações, e que opere grandes sinais e maravilhas em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, meu amado. Fique na paz do Senhor.